Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Nada exijas. Trabalha, não condenes. Constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas. Nada exijas. Trabalha, não condenes. Constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado,
por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz. Obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, estamos mais uma vez aqui juntos com essa oportunidade de aprender, de crescer e de compreender o que nos acontece. E a partir disso, termos resignação, confiança de que tudo há um motivo de ser e que em tudo há um aprendizado. Hoje vamos estudar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, no item 12. Motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura, como o começo da cura. Então aqui eu fico com a certeza de que vai ser bom, mesmo que esteja sendo difícil agora, mesmo que eu não compreenda o que me acontece, por que está acontecendo desse jeito, se eu for resignado, aceitar, vai ser mais leve. Quando eu começo a olhar para isso, com a certeza de que Deus tudo vê, e que eu passo por isso porque eu preciso passar por isso, porque tudo isso tem uma lição, e a partir da hora que eu aprendo logo essa lição, eu passo de fase, vou para a próxima. E tudo vai ficando mais leve, porque há confiança no porvir. Vamos seguir o texto. Essas palavras podem, também, ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem um credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagueis o último centavo. O devedor ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor,
não lhe agradeceria? Então aqui, se a gente pensar por esse ângulo, né? Olha que interessante. Mesmo que eu não compreenda e pensa, eu já não estou suportando, já está sendo difícil para mim pagar a centésima parte para que eu aprenda o todo. Então eu tô vivendo só uma centésima parte do que eu precisaria viver para aprender, para entender. Não é um karma, não é a intenção nunca é um castigo, mas sim um aprendizado. Então, se com a centésima parte do que eu causei eu viver um pouquinho, não me faz compreender e seguir em frente, né? Se eu vivo um momento de escassez, se eu tenho uma privação, eu aprendo a valorizar as coisas que eu tenho, eu aprendo a olhar para o lado e ver dos outros meus irmãos que vivem uma situação difícil. Agora, se eu não tenho essa escassez, eu não consigo compreender. Então, eu tenho que viver todas as privações de afeto, de dinheiro, de conhecimento, porque cada coisa que vai me acontecendo, eu vou compreendendo. O homem, ele não consegue aprender tão facilmente pelos conselhos, pelo amor. A gente tem mais facilidade de aprender com o sofrimento, mesmo que seja uma centésima parte, porque ali a gente já desperta, e despertando segue em frente. Deus não faz isso para nos prejudicar, nem nos maltratar. Quando a gente consegue olhar para isso como uma visão de um Pai maior, que está só nos permitindo viver uma experiência para que aprendamos a viver, a valorizar, a crescer, assim como o nosso Pai da Terra, quem nos criou, nos permite viver experiências difíceis para a gente que é pequeno, quando a gente é criança, por exemplo, quando temos dificuldade de andar, Ele nos deixa caminhar, cambalear, se arrastar, até que a gente aprenda a andar, porque faz parte do processo. Assim também é Deus, quando nos permite viver algumas experiências difíceis. Vamos seguir o texto. É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumentada a dívida, pois não existe uma única falta qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se há um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas. Vamos pedindo novos empréstimos. Então aqui até parece assim, merecendo a aflição. Não é no sentido literal da coisa. Mas é uma coisa que eu escolhi viver. Quando eu vim para cá, eu escolhi viver essa experiência. Porque eu sabia que isso ia me fazer aprender, né? E quando eu aceito isso sem reclamação, vivendo essa experiência com amor, né? Olhando para cada dificuldade e não esperando dos outros, e sim fazendo um movimento de ação. Se eu não sou amada, se eu reclamo daquela pessoa, eu vou lá e eu faço a ação, eu vou fazer o bem primeiro.
eu vou pelo menos me calar, eu vou pelo menos silenciar, eu vou tolerar, sabe? Eu vou fazer o meu caminho e pedir ajuda de Deus, resignando assim, olha Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que contigo eu consigo e eu vou vencer. E em cada dificuldade que me aparecer, eu fizer esse movimento, eu vou me fortalecendo, vou aceitando e vou vivendo isso. E não vou adquirindo novos problemas, porque claro, se eu me revolto, se eu reclamo e fico indignado, o que eu aprendo com isso? Eu só estou ganhando mais tempo, dificuldade para aprender aquilo. É claro que tudo tem o seu tempo, a gente não vai aprender tudo de uma vez. A gente não tem que ficar acumulando culpa, ai, porque eu fiz isso errado, meu Deus, por que eu fui falar aquilo, não vou ser compreendido. Mas Deus lá no céu, Ele, né, no universo, Ele sabe da minha intenção. E essa eu não consigo esconder, o universo sabe, Deus sabe da minha verdadeira intenção, né? O meu companheiro, o meu amigo, eu tenho que tratá-lo bem, mas às vezes a gente até trata bem e dá uma escorregada. Tudo bem, recomeça. Todos os dias, quando o sol nasce, a gente olha para isso e pensa assim, eu tenho uma nova oportunidade. Hoje eu tenho mais uma oportunidade de fazer melhor e de recomeçar. E pedir a Deus a bênção para o discernimento, para a boa vontade, para a verdadeira intenção de fazer o outro feliz. Porque isso é automático. Quando eu tenho a intenção de assim, não, hoje eu vou fazer essa pessoa mais feliz. Eu também fico feliz por isso, porque eu estou vencendo. E é incrível como isso é gratificante. Vamos seguir. O homem pode abrandar ou atormentar... Não. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, de maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade. Sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e o encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus deveres e decepções, seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, aqui está me dizendo que se eu olhar para uma dificuldade que eu estou vivendo hoje, eu penso assim, meu Deus, isso aí vai ainda demorar mais de 5 anos. Nossa, daqui a 5 anos eu vou estar com tantos anos e o que eu fiz? Ou aquilo se torna tão pesado que vai ficando insuportável. Mas quando tu olha do alto e sabe tudo o que vai acontecer, de uma forma de que lá na frente, vamos dar um exemplo assim, eu estou no alto da montanha e lá eu vejo o caminho mais fácil. E eu olhando lá de cima, eu vejo esse caminho fácil aqui vai me dar nesse penhasco. Então ele é fácil, mas daqui a pouco eu vou me dar mal. Agora olhando lá de cima, eu também vejo que, olha, esse caminho aqui é um pouco difícil, árduo, mas vai me levar para uma vida mais tranquila. Então eu sigo firme, sabendo que vai dar tudo certo no final
que eu tenho que viver o dia de hoje e aproveitar ao máximo o dia de hoje com alegria. Se eu ficar olhando para todo o caminho que eu tenho que percorrer, que eu nem sei se eu vou viver tudo aquilo, porque a gente só tem o dia de hoje, e não me adianta ficar preocupado com o dia de amanhã, a cada dia baixa a sua preocupação. Deus cuida do resto. Tudo acontece com a nossa ausência também. Então, por exemplo, se eu vir a não dar conta, outras pessoas seguirão. A vida segue. Eu tenho que viver hoje, dar o meu melhor hoje, ser feliz por ter essa oportunidade de viver hoje, encarar um problema, não olhando só para ele, mas olhando do alto, olhando as pessoas que passam problemas maiores do meu lado, e assim eu vou tendo coragem de seguir. Que a dor do outro também seja uma escola para mim. Que eu não precise viver tudo, que eu aprenda com a dor do outro, com o amor. Quando a gente aprende pelo amor, é assim, a gente aprende olhando. Não precisa experimentar tudo, mas se a gente não aprende olhando, a gente vai ter que experimentar. Então vou sair desse meu mundinho assim e olhar um pouco em redor. Aceitar que Deus cuida de tudo, que Deus é bom o tempo todo. E aí, quando tu vê que tu não tens que controlar tudo, tu consegue ser calmo, como diz aqui no texto. Porque não está no meu controle tudo. Se Deus cuida, para quem melhor do que Deus que cuida? E aí, às vezes, tu vive uma experiência dolorosa, difícil, insuportável ao olhar humano. Se eu me afastar um pouco do problema, olhar para o céu e pedir, Deus, me dá a tua mão, aquilo vai ficando leve, porque tu vai caminhando de mão dada com Deus. As angústias, as misérias da vida humana, elas podem ser mais leves se a gente conseguir dar a mão para o amigo e o amigo te dá a mão. Se a gente fizer esse movimento, as coisas vão ficando melhores. Todos os dias. Todos os dias a gente pode ajudar alguém um pouquinho a aliviar a sua dor. Que eu não seja um peso na vida de ninguém. Que eu não carque o meu pezinho em cima do sofrimento de ninguém. As pessoas já têm bastante problema para mim estar ainda incentivando a piorar. Que eu leve esperança, que eu leve alegria, que eu leve carinho, que eu dê um pouquinho de atenção, que eu leve meu sorriso, que eu não leve o meu problema, que eu leve sempre a solução, que o meu problema, que a minha dor seja um farol. Porque as pessoas olham assim, ela está conseguindo, porque ela confia. Porque sabe que Deus sempre tem uma coisa melhor me esperando. Está só me preparando para algo melhor. E assim eu concluo hoje nosso texto e eu quero encerrar lendo um texto do André Luiz, do livro O Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o texto diz assim, em favor de você. Trabalhe sempre, mas não fuja ao serviço que você já iniciou. Ajude a todos, mas não se esqueça dos deveres imediatos. Sofra resignado, mas não faça ninguém sofrer. Exalte o perdão, mas ouvide o ressentimento. Auxilie a quem errou, mas não esmiúce o erro do próximo. Procure acertar, mas não desculpe a própria reflexão. Busque o êxito, mas regozije-se com as vitórias dos outros. Troque ideias,
mas não censure aquilo que você não entende. Estude o que puder, mas não recuse aplicar a lição nobre. Assuma compromisso, mas não deixe ninguém esperar por você. Escreva aos amigos, mas não exija resposta. Guarde eficiência, mas não vive apressado. Use o dinheiro, mas não abuse. Cultive a bondade, mas crie a própria disciplina para o serviço do bem. Uma boa semana a todos, que tenhamos coragem, confiança e compreendamos que todas as dificuldades têm um bom motivo de ser, porque Deus é bom o tempo todo. Obrigada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, meus irmãos, chegou o momento de fechar os olhos, de olharmos interiormente, de vermos quem somos realmente, espíritos eternos. E somos necessitados desse Mestre Jesus. Como diz a música, precisamos nos renovar. Elevemos os pensamentos, meus irmãos, a Jesus, rogando. Jesus, permita que nesse momento as bênçãos do mais alto, os medicamentos do laboratório divino, possam adentrar ao lar desse irmão que nos escuta. Tu sabes, Senhor, onde está a sua dor, seja no físico, seja na alma. Que ele possa
sentir o bálsamo caindo sobre ele, envolvendo, aliviando, acalmando, curando. Jesus amado, que essas bênçãos estejam junto aos seus familiares, aos amigos, aos entes queridos, aos amores, que todos que estejam no pensamento desses irmãos sejam abençoados. E te pedimos, Jesus, que essa luz se expanda sobre esse planeta. Vá aos hospitais terrenos, aos hospitais do astral. Vá ao encontro do irmão que sofre, do irmão que está em seu lar também com medo, em pânico, que está com a fé diminuída. Te pedimos, Jesus, que essa fé aumente, que ele confie nesse Pai Criador, que nos disse, Jesus, que não cai um fio de cabelo sem que seja da vontade dele. E que no mundo teremos que sofrer, mas eu venci o mundo, disse Jesus, e também vencerás. Que nós possamos nos resignar diante da vontade divina, dos desígnios desse Pai, e recebermos a força, a coragem, a esperança, a sabedoria necessária para continuarmos os nossos passos terrenos com muita força, com muita luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos a todos do mal, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Não menosprezes tua força, haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear, examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só o amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não
te entregues, confia, também vai passar. Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus, acredita, não percas tua fé. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Ama, segue levando tua luz, abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens, silencia e entrega aos céus. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar.